Fala, torcedor do Cabuloso, todo mundo contente, acredito eu, né? Com uma vitória aí na estreia da Libertadores, vitória importantíssima, a gente sabe aí como é começar essa competição com o pé direito e foi isso que o Cruzeiro fez, né? Venceu a partida 1-0, era um jogo ali traiçoeiro, né? Um jogo complicado, a gente sabe, Libertadores sempre tem esses jogos complicados, mas o Cruzeiro fora de casa consegue um resultado importantíssimo, que é uma vitória de 1-0 para cima do Barcelona. Então acredito que com isso daí tenha facilitado a sua vida, né? A gente sabe como é uma competição forte, dura, então quando você às vezes acaba vacilando, você é punido severamente, né? Mas o Cabuloso foi lá, conseguiu os 3 pontos, ficou bem no grupo, né? Então vamos estar reagindo à mídia aí, falando desse pós-jogo, trazendo todas as análises dessa partida, do trabalho aí do Arthur Jorge, esse início de trabalho que anima o torcedor. Vamos pro vídeo, tá? Tem muita coisa bacana aí, já deixa o like e depois a gente volta. O Wallace é muito meu amigo e talvez as pessoas possam ter uma imagem dele diferente, mas é um cara que o grupo gosta muito dele. Talvez o jogador, quando ele não joga, ele tem pode ter uma postura diferente, mas o Wallace sempre dentro do nosso elenco, sempre quando precisou, ele nunca foi um cara que reclamou de nada. É um ato infeliz, infelizmente, eu até cheguei a falar que é um ato infeliz. Talvez ele foi falar com um amigo e acabou respondendo no nosso grupo. E quando aconteceu de imediato, ele já pediu desculpa. Eu tenho uma teoria que em Libertadores, vencer é o máximo. É a melhor coisa, sem dúvida alguma. Não interessa se joga bem, mal, qual é o tamanho do sacrifício, se defendeu mais, se conseguiu ter chances. E pela atual situação do Cruzeiro, sendo pressionado no Campeonato Brasileiro, zona do rebaixamento, vencer lá no Equador, eu achei um baita resultado, Edu. Acho que superou as expectativas. 1-0, perdeu chance, mas o importante era fazer esses 3 pontos. Não, Renata, você falou tudo, até porque o momento do Cruzeiro não é bom no Campeonato Brasileiro. Como eu falei no início, foi goleado para a equipe do São Paulo. Houve essa indisciplina, né, do atleta do Wallace juntamente com o grupo ali. Então, era um momento muito turbulento. Aí você entra em campo para jogar uma Libertadores e você tem uma postura totalmente diferente do que vinha acontecendo. Eu acho que isso dá um alento para o torcedor, confiança também para os jogadores e também para o treinador continuar trabalhando, porque a gente sabe que a equipe do Cruzeiro é muito boa tecnicamente, só que as coisas não estavam acontecendo. Ontem você vê uma partida do Matheus Pereira, não é só pelo gol não, o que ele voltou para marcar, o que ele deu chute para fora, voltou, recompôs ali na marcação, e o Fagner entrando, mostrando a sua experiência também. Então ontem o Cruzeiro, como eu falei na primeira também, virar a chavinha. Porque ganha do Vitória de 3-0, depois toma uma goleada do São Paulo. E aí agora ganha fora de casa. Agora a gente vai querer saber qual é o Cruzeiro que vai seguir daqui para frente. Boa, Edu. Ronaldo, detalhes, não é? Se a gente for pensar, o próximo adversário no Brasileirão é o Bragantino, mas esse grupo que o Cruzeiro se encontra na Libertadores tem o Boca Juniors que venceu a Católica, então era importante também para o Cruzeiro vencer e começar a pontuar, não se desgarrar dos outros. O resultado foi excelente. Excelente, porque é um começo que você mostra ter cascadura na competição. Porque é como a gente cantou aqui, o Edu cantou a bola, aqui no Campeonato Brasileiro não está indo muito bem. Mas ontem deram uma resposta para o torcedor também, para o próprio treinador, que é um time que você pode cobrar, é um time que pode aguentar essas cobranças, é um time que pode jogar bem fora de casa, pode procurar o resultado. Depois no finalzinho também, quando viu que estava beirando aos 40, falou, opa, parou. Libertadores, vamos fechar a casinha. Eu vi o Fagner dando essa dura no time todo também. Assim que entrou, falou, não podemos tomar gol. E é assim que funciona. É todo mundo conversando, é um grupo forte. Você transforma um grupo forte nessas palavras também, ali na beirada do campo. Então, acho que o Cruzeiro agora acordou para o ano, né? Então, estamos em abril, mas acordou para o ano, né, de 2026. Seria uma boa continuar assim. Cicinho, com você eu quero abordar um aspecto específico. Se tem alguém que conhece como vencer uma Libertadores, é o Arthur Jorge. Ele chegou há pouco tempo, ganha do Vitória, é goleado pelo São Paulo, mas na Libertadores, o trabalho que ele inicia realmente deixou uma impressão boa para o torcedor. Exatamente. É um treinador que nós conhecemos, né? O trabalho dele e, assim, aquele resultado contra o São Paulo, eu acredito que foi, assim, algo atípico. O Cruzeiro não conseguiu desempenhar um bom trabalho, talvez tenha sido porque houve um desgaste na partida anterior, que o Cruzeiro se empenhou para ganhar, vinha sob pressão, aí você dá aquela relaxada quando você está convivendo com pressão, mas o Cruzeiro é isso daí, o adversário provavelmente entrou em campo e falou, olha,
É um time que está na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e não deu tanto crédito. E o Cruzeiro tem esses grandes jogadores. E o Arthur Jorge é um excelente treinador, ele está ainda implantando a maneira dele de trabalhar e com certeza esses caras vão entender porque grande jogador gosta de grandes partidas. E essa foi uma. E eles sobressaíram. Quando você ganha, os erros ficam escondidos, abafados. Mas e o gol perdido pelo Chico da Costa, que conhece bem a América do Sul, jogando lá na Bolívia? E aí, Edu? Era um gol que podia dar mais tranquilidade para a equipe cruzeirense. E até o primeiro lugar no grupo. E faz a diferença você classificar em primeiro, né, Renato? Você vê uma bela jogada ali, né, do Wederson, né, que fez ali. E o Chico da Costa acaba ali dentro do Wanderson, gol. né? Wanderson. Mas acaba fazendo. O Caio Jorge também errou no primeiro tempo, uma né? também. Bem lembrado. Bem parecido com desse aí, mas assim, Renata, pegando um grupo como tem o Boca, né, tem o Católica também, qualquer diferença pode fazer uma complicação muito grande lá na frente. E esse Barcelona pode ganhar dos outros aí também. É um grupo bem equilibrado. Vamos falar do Fluminense, que teve a sua estreia na Venezuela diante do 7,8. Tô arredondando porque ele foi muito bem, Nath, com o Cruzeiro então estreando e bem na Conmebol Libertadores. Quando começou para valer, o Cruzeiro disse presente, Nath. Bom dia, Bruno. Bom dia para vocês no estúdio. Geralmente a gente levanta aquela plaquinha torcedores calma, hoje é apresentadores calma. Vamos com calma, Bruno. Primeira vitória. O Arthur Jorge destacou muito a luta dessa equipe, né? O saber sofrer na Libertadores, saber jogar a Libertadores. Foi um jogo bonito, muito técnico. Não, mas o Cruzeiro conseguiu a vitória, teve inclusive 2 chances muito claras de gol desperdiçados, vocês citaram a do Caio Jorge. Teve também a do Chico da Costa, um pouco mais para o fim do jogo, mas o que importa são os 3 pontos, são a estreia com vitória que levantou muito o ânimo do torcedor também. A Libertadores, que é a obsessão da torcida do Cruzeiro, os torcedores valorizaram muito a luta, a entrega do Cruzeiro, porque se faltou ali um pouco de físico, um pouco de talento para fazer o jogo bonito, os jogadores mostraram muita entrega nessa partida, fizeram uma partida clássica de Libertadores. E aí no fim do jogo, depois da vitória, tiveram aquelas perguntas sobre a situação do Wallace, né? O Wallace que ficou no Brasil, ele poderia ser o substituto do Lucas Romero, que está no DM, não viajou. Em São Paulo, ele enviou ali uma mensagem errada para o grupo de jogadores, foi cortado da viagem, situação ainda indefinida. Muita gente falou que ele não joga mais pelo Cruzeiro, mas essa situação ainda não é martelo batido, ainda não houve a conversa entre a direção do Cruzeiro e os representantes do jogador. O Wallace, ele tem uma história muito complicada, ele chegou com muita expectativa, não conseguiu se firmar nesse time, não conseguiu desenvolver futebol e agora tem aí toda essa situação complicada desse caso de indisciplina que pode inclusive acabar com a história do Wallace no Cruzeiro. O Fabrício Bruno ali deu uma defendida, falou que espera que tudo se resolva, que o Wallace é um cara muito legal. O Matheus Cunha respondeu que essas situações, as críticas se resolvem com o trabalho, mas ainda é uma situação a se ver. O Cruzeiro tem muitos problemas para resolver, mas um a menos que a Libertadores. Agora o time já viajou de volta para o Brasil, porque tem que também o brasileiro, onde não está numa situação fácil, uma vitória só até aqui, precisa voltar a vencer e já joga no fim de semana aqui em Belo Horizonte, Bruno. Então tá aí, torcedor do Cabuloso, esse foi o corte separado por nós, né? Um corte muito bacana pra gente reagir junto, vocês viram aí, falando o pessoal do Jogo Aberto, né? Também da ESPN, créditos a eles, trazendo aí análise dessa partida, dessa vitória importante, fora de casa. Cara, como é difícil você ganhar jogos fora de casa na Libertadores, né? E o Arthur Jorge montou o time ali, uma estratégia muito boa para conseguir esse resultado. O Cruzeiro ali se defendeu muito bem em alguns momentos e saía muito rápido no contra-ataque, até que conseguiu um belíssimo gol ali, né? Que colocou o time na frente. E a partir dali o time tomou uma postura defensiva mais forte, mais firme, tentando correr o menos risco possível e consegue trazer para casa, né, essa vitória na bagagem e junto com ela a liderança do grupo.
Então, assim, não dá para menosprezar, é um resultado gigantesco. A gente sabe quanto é difícil você ganhar fora de casa na Libertadores, né? E o Cabuloso aí, que teve problemas aí no Campeonato Brasileiro, né? Depois da derrota que sofreu lá pro São Paulo. Então, além de uma vitória que coloca o time bem novamente, né? Dá confiança pro trabalho do Arthur Jorge, ela ameniza a crise criada pelo aquele resultado adverso pro São Paulo. É um resultado desastroso, um resultado horrível, que com certeza ele deu uma pesada no clima. A gente sabe que teve problemas no ambiente ali do Cruzeiro, mas importante mesmo aí agora foi essa virada, e espero que essa virada essa virada que eu falo, essa virada de chave, né? Porque não teve virada nenhuma no jogo, foi 1-0, mas essa virada de chave aí que o Cruzeiro precisa para poder seguir o campeonato, agora focar no Brasileiro, né? Então é isso, rapaziada, o corte foi esse aí, espero que vocês tenham curtido, tenham gostado, já que ficaram até o final, dê o like aí pra gente dar uma moral, tá bom? Também se inscreva no canal e até um próximo vídeo, valeu!